Mateus 6, verso 7, ok? Deixe-me dizer umas palavras iniciais a respeito do que vou pregar em alguns minutos hoje. Na minha caminhada, na minha jornada de fé, se tem uma coisa que ano após ano eu fui percebendo a importância de uma vida com Deus, a importância de buscar a santificação da vida, a importância de estar afinado com a vontade de Deus, é o ato de orar. E à medida que eu fui descobrindo a beleza da oração, a importância da oração, a vitalidade da oração, eu fui me dando conta que a oração é algo absolutamente vital, absolutamente vital. Nem sempre eu tive essa consciência. Às vezes a oração era apenas uma ferramenta espiritual. Mas com o passar do tempo, com a maturidade chegando, eu fui percebendo que a oração é algo que eu preciso, assim como eu preciso do ar para respirar. E é por isso que eu queria chamar a você a pensar comigo em alguns momentos, alguns minutos aqui, a respeito da oração. E a primeira observação que eu quero fazer é que em toda a Bíblia Sagrada, Deus nos manda fazer uma série de coisas boas. Deus nos chama a adorá-lo, a cantar, a servir. Deus nos chama a trabalhar. Deus nos chama a fazer amigos. Deus nos chama a fazer um monte de coisas boas. Mas há algo que Jesus Cristo disse para a gente fazer continuamente. E mais especificamente o apóstolo Paulo disse que a gente teria que fazer isso sem cessar, ou seja, continuamente. E o que é isto? É orar. Cantar, a gente canta e é bom, mas a Bíblia não mandou a gente dizer assim: cantem sem cessar. Servir com os dons é muito bom e necessário, mas da mesma forma a Bíblia não diz isso. Há uma série de coisas que a Bíblia diz que é bom, mas ela não diz para a gente fazer o tempo todo como uma necessidade de vida. Mas orar sim, orar é uma necessidade. Orem sem cessar, ensinou o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, em sua carta aos Tessalonicenses. Oreis para que vocês não entrem em tentação, ensinou Jesus Cristo. Então eu queria que a gente começasse a ler Mateus 6, esse texto que está no centro do Sermão do Monte, e pensassem em pelo menos duas coisas. E eu queria começar essa minha fala propondo a você duas definições sobre oração. Duas definições. A primeira definição sobre oração, que eu gostaria que você pensasse a respeito disso, é: oração é alinhar a nossa vontade humana à vontade de Deus. Essa é a primeira definição. Eu vou repetir para você fixar. Oração é alinhar a nossa vontade humana à vontade de Deus. Por essa definição você já percebe a necessidade da oração diariamente. Agora deixe-me propor uma segunda definição sobre oração para você refletir também. Oração é aquilo que acontece no relacionamento entre duas pessoas. No nosso caso, entre nós e Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós e Deus temos a mesma importância, claro que não. Mas eu estou dizendo que a oração é uma conversa íntima entre duas pessoas. E não só isso, a oração é uma conversa íntima entre duas pessoas a respeito dos seus relacionamentos. Essa definição ajuda a gente a compreender que a oração é, antes de qualquer coisa,
um ato que é feito entre pessoas que se conhecem, entre pessoas que são íntimas e entre pessoas que conversam o tempo todo a respeito do seu relacionamento. Eu queria que você fixasse esses dois conceitos sobre oração enquanto nós lemos o texto de Mateus 6, em que Jesus ensina sobre a oração. Então vamos ler a partir do verso 7. Diz assim as palavras de Jesus: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. A primeira informação de Jesus é que oração nada tem a ver com repetição de palavras. Então eu queria que você pensasse comigo: não ore palavras que você não entenda. Isso é um conselho pastoral. Não adianta você orar palavras que você não entenda. Eu cresci num ambiente de muitas coisas boas, mas algumas coisas que eu nunca entendi e que só depois, na vida adulta e na jornada espiritual, que eu fui compreender. Muitos irmãos mais velhos do que eu, quando começavam oração, diziam assim: amantíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma fala muito bonita essa, e não está errada, evidentemente não está errada, mas a minha preocupação é que quando criança eu ouvia essa oração, eu tinha ideia de um Deus tão distante, mas tão distante, quando eu falava assim: amantíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador. Para mim essa nunca foi uma ideia de alguém que se conhecia, de alguém que era íntimo, de alguém que estava perto. Então eu decidi não orar com essas palavras, eu decidi orar com palavras que eu conheço e das quais eu sou também conhecido. E Jesus diz aqui em Mateus 6, que quando a gente for orar, a gente não deve repetir palavras vazias, repetitivas, porque quem faz isso são os gentios. Curioso que Jesus fala que quem faz isso são os gentios, porque os gentios são justamente as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm intimidade com Deus. Portanto, a oração entre gentios e Deus não faz sentido por um motivo: porque eles não são conhecidos de Deus e Deus não é conhecido deles. Portanto, a oração não faz sentido. E Jesus continua dizendo o seguinte: eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Olha só que coisa curiosa, a oração não é uma competição de palavras com Deus. Não é porque você repete que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e Deus é o teu Deus, que a oração é uma oração eficaz. Também não é porque você acha que conhece alguns segredos espirituais. Há muitas pessoas que acham que se trocarem palavras em português por palavras em hebraico ou palavras em grego, as línguas originais da Bíblia, Deus vai se impressionar. Portanto, tem gente que diz: você não deve orar com palavras logos, você tem que trazer à existência a sua fé, e se você só orar a palavra logos, isso vai ficar numa dimensão abstrata, você tem que chamar à existência as coisas. Pois é, nas palavras de Jesus não tem nada disso aqui. O que ele diz é: não orem como alguém que não conhecem a Deus, não repitam palavras vazias. E ele continua dizendo aqui: eles, os gentios, acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois o seu Pai, olha que interessante, o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. É demolidora essa definição de Jesus, porque para Jesus a oração nem é algo que torna conhecido de Deus as nossas necessidades. Para Jesus a oração nem é isso, porque ele diz que antes da gente orar, Deus, que é nosso Pai, já conhece as nossas necessidades. Então ele diz: portanto, orem da seguinte forma.
E agora eu queria que você desligasse o seu piloto automático, porque vai vir a oração do Pai Nosso. Eis uma oração muito repetida e pouco compreendida. Eis uma oração que utiliza apenas a memória, mas não utiliza o coração e a devoção. E se a gente está fazendo dessa forma, a gente está fazendo exatamente como os gentios, aqueles que não têm intimidade com Deus. Portanto, a oração é inócua, é apenas um ato religioso, é apenas um ato que é um placebo. Você deve saber o que é um placebo. Placebo é um comprimido de farinha que os pesquisadores usam. Ele serve só para sugestionar as pessoas, mas não tem efeito prático nenhum. Então vamos lá. Como começa a oração ensinada por Jesus? É uma oração que começa com a palavra Pai. Oração é algo que nós fazemos numa conversa com alguém que é nosso Pai. É por isso que eu disse a você que tenho dificuldade de orar palavras que eu não entendo. Porque se eu falar palavras que eu não entendo, eu vou me lembrar que não é assim que eu converso com meu pai. Como é que nós conversamos com o nosso pai? Nós conversamos com intimidade. Então Jesus diz: orem como alguém que fala com seu pai. É a primeira informação. Não é alguém que ora com Deus longe, não é alguém que ora para um Deus distante, transcendente, mas é alguém que está falando com seu pai. Agora olha a palavra seguinte: é o Pai que é nosso. Pai nosso. Não é Pai meu que está nos céus. É Pai nosso. Aqui tem uma segunda implicação no ensino de Jesus. Se você tem Deus como Pai, você não pode escolher os seus irmãos. Eu vou repetir isso para você. Se você tem Deus como Pai, você não pode escolher os seus irmãos. E aqui eu vou falar diretamente uma implicação prática para os nossos dias. Se você é racista, você não é filho de Deus. Porque os filhos de Deus são brancos, são negros, são amarelos, são vermelhos, são de todas as cores. Então, se você acha um negro uma pessoa inferior a você, se você, como um policial americano, se acha no direito de pisar no pescoço de alguém, se você, como a polícia de estados como o Rio de Janeiro, acha que pode atirar nas costas de alguém porque tem a pele negra, você não é filho de Deus. Você não pode orar a oração do Pai Nosso, porque quem tem Deus como Pai não pode escolher os seus irmãos. Pai Nosso que está nos céus. A Bíblia define céus como o lugar onde Deus governa o cosmos. Quem ora Pai Nosso que estás nos céus, não tem mais direito de governar a sua vida, porque o governo da sua vida está nas mãos daquele que governa o universo. Então é a vontade dele que deve ser buscada e obedecida, e não a própria vontade. É por isso que Jesus, em outro lugar, vai dizer: quem quiser ganhar a sua vida vai se perder, mas quem perder a sua vida vai achá-la de verdade. Em outro lugar, Jesus ainda diz: se alguém não negar a si mesmo e seguir o governo de Deus que está nos céus, ele jamais vai poder me seguir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eis um trecho da Bíblia Sagrada que eu custei a entender, porque a pergunta que me vinha à mente é: como é que um Deus que é santo, 3 vezes santo, 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 pode ter um nome ainda mais santificado? E eu só fui entender isso depois, que primeiro, a Bíblia diz que Deus é 3 vezes santo, porque o Deus da Bíblia é um Deus, mas 3 pessoas. Portanto, o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo.
Mas como é que a Trindade, que já é santa, pode ser ainda mais santificada? Ou santificado seja o teu nome. Eu fui aprender então pela Bíblia Sagrada que Deus é santificado, é honrado, é adorado, é admirado pelo modo de vida que eu vivo neste mundo e que glorifica o nome dele. Sabe quando o nome de Deus é santificado? Quando os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, vivem neste mundo conforme a vontade dele. Santificado seja o teu nome. Jesus continua ensinando a oração e ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Desliga o seu piloto automático de novo, porque a Bíblia não está dizendo venha a nós o teu reino. E eu sei que você sempre orou assim, mas você não está orando a oração da Bíblia Sagrada. Você está com piloto automático. Não é venha a nós o teu reino, é venha o teu reino. Porque quando eu oro venha a nós o teu reino, eu estou interessado nos meus interesses, nas minhas vontades, e eu quero que Deus ajuste o seu reino, para que o seu reino satisfaça as minhas vontades. E nada mais anticristão e anti-oração do que uma oração assim. A oração ensinada por Jesus é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu governo, venha o teu reinado, venha os teus valores, venha a tua soberania, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. De que forma essa vontade deve ser feita? Jesus continua ensinando: assim na terra, como é feita nos céus. Como é que a vontade de Deus é feita nos céus? Como é que os querubins adoram ao Deus único? Você já viu alguma informação que um dia os querubins se rebelaram contra Deus, a não ser o filho da perdição? Nunca aconteceu isso. Portanto, a vontade de Deus se cumpre no ambiente céus de forma plena. Os serafins adoram a Deus de forma plena. Os seres celestiais que nós nem conhecemos adoram a Deus de forma plena. Os arcanjos, o arcanjo Miguel adora a Deus de forma plena. Ou seja, todos os seres celestiais e toda a criação adora a Deus de forma plena, à exceção de uma espécie, o ser humano. Tente perceber se um dia você vai encontrar um pardal revoltado em ser pardal. Ele chegar um dia e fala: não quero mais ser pardal na minha vida, porque ser pardal está chato. Não, você não vai ver isso. Você não vai ver um leão querendo ser hiena. Você não vai ver uma girafa dizendo: eu quero ser um esquilo. Por quê? Porque eles entenderam o propósito para o qual eles foram criados. Mas você vai encontrar muitos seres humanos querendo ser outra coisa. O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem. O pobre quer ser rico, o rico quer ser mais rico ainda. Alguém que se acha feio quer ser mais bonito, alguém quer mudar o nariz, quer mudar a orelha, quer mudar não sei o que. A gente não se conforma com quem a gente é. Isso é uma característica somente dos seres humanos. Mas a oração de Jesus é: venha o teu reino, que é perfeito, seja feita a tua vontade, que é perfeita, que ela seja feita aqui na terra da mesma forma que ela é feita perfeitamente lá no céu. E você vai perceber que na terra onde nós vivemos, a vontade de Deus ainda não se cumpre de forma perfeita. Porque favelas, com esgoto passando na frente, não é vontade de Deus. Criança no meio de esgoto não é vontade de Deus. Cracolândia não é vontade de Deus. Corrupção que tira o dinheiro da saúde e da educação não é vontade de Deus. Pessoas ricas demais que ficam ostentando não é vontade de Deus, porque terá pessoas pobres demais que não têm o necessário. Isso não é vontade de Deus. Também não é vontade de Deus que a gente venda o evangelho, porque o evangelho não é algo que se venda. Porque se é algo que se venda, não é evangelho, porque o evangelho não pode ser vendido, ele é de graça, porque ele chegou por nós através da graça. Que a vontade de Deus, que é feita perfeitamente nos céus, seja feito aqui na terra também. Essa é a oração.
E Jesus continua ensinando como orar, e ele diz: dá-nos hoje o pão nosso para este dia. Essa oração de Jesus é uma oração contra a ansiedade, porque a ansiedade é excesso de futuro no presente. Nós nos preocupamos com algo que ainda não aconteceu, e talvez nem vai acontecer, mas a gente já está gastando energia emocional se preocupando agora. Jesus diz: tira esse excesso do futuro do teu presente, porque o futuro ainda não aconteceu, e as suas preocupações talvez nem vão se materializar. Deixa a cada dia o seu mal. Você recebeu energia espiritual e emocional para viver hoje. Então busque o pão de cada dia. E o pão de amanhã? O pão de amanhã Deus proverá. Os pardais sabem disso. O lírio do campo sabe disso. A gente que ainda não sabe disso. E ele diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa as nossas dívidas. Eu gosto muito dessa parte, porque eu percebo que o pecado é algo que sempre socializa. Eu peco individualmente, mas o meu pecado individual sempre afeta o meu próximo. Quando eu minto, eu estou pecando contra a santidade de Deus, mas a minha mentira vai afetar uma série de outras pessoas. Portanto, as dívidas nunca é só do outro, ou nunca é só minha. As dívidas são nossas, e é por isso que a gente ora para perdoar as nossas dívidas. Mas o trecho seguinte é ainda mais desafiador, porque é para a gente perdoar as nossas dívidas de que forma? Assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E aí eu fico com muito receio de orar essa oração, mas eu preciso orá-la, porque eu não sei se eu quero mesmo que Deus perdoa as minhas ofensas do mesmo modo que eu me proponho a perdoar quem me ofende. Porque nem sempre as minhas motivações são as melhores motivações quando eu estou perdoando alguém. Mas eu sou chamado a examinar o meu coração, e à medida que alguém me ofende, eu preciso perdoar, e ao perdoar, eu preciso lembrar da lei de ouro, a lei áurea do Evangelho. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Portanto, eu preciso fazer aquilo que eu gostaria que os outros fizessem a mim. Se eu errasse, se eu pisasse na bola, como é que eu gostaria que os outros me advertissem? Pois bem, é dessa forma que eu devo advertir os outros. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus continua dizendo: e não nos deixe cair em tentação. De que tentação Jesus está falando? É a tentação do maligno? De que tentação Jesus está falando? Me parece que Jesus está falando da maior de todas as tentações. A tentação que estava no Éden e que, não observada, expulsou o primeiro casal do ambiente de perfeição do Éden. No que eu sou tentado? Bem, a Bíblia Sagrada vai ensinar que 3 vontades operam no mundo: a vontade de Deus, a vontade do príncipe das trevas e a vontade humana. Essas 3 vontades operam no mundo, e é por isso que Paulo vai ensinar: submetam-se à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Para isso, vocês precisam renovar a vossa mente, senão vocês não vão experimentar essa vontade. Só que Satanás é um ser muito sagaz. Satanás opera em cada geração de acordo com as estratégias que ele acha mais eficiente. Durante a Idade Média, Satanás era apresentado como um ser com chifres, cheirando a enxofre, com um rabo grande e com uma figura grotesca. Nada mais equivocado do que Satanás do século 21.
Satanás do século 21, ele se apresenta nos ambientes de riqueza, de beleza, de poder, de sutileza. E eu tenho a impressão que Satanás não tem mais intenção de querer que você sacrifique uma galinha preta numa encruzilhada. Ele sabe que você do século 21 não vai fazer isso. Ele sabe que você não vai preparar uma farofada com pinga em algum ambiente para oferecer às divindades. Ele sabe que você não vai fazer isso. Você é cidadão do século 21, digital, internet 4.0. Satanás vai usar só uma estratégia. Ele vai falar para você e falar assim: olha, o que você quer? Você quer fama? Eu posso te dar. Você quer o quê? Reconhecimento? Eu posso te dar. Você quer o quê? Fama, inclusive religiosa? Eu posso te dar. Você quer os reinos desse mundo? Eu posso te dar. Aí você vai falar: não, Satanás, eu te conheço. Você vai pedir para eu fazer a tua vontade. Eu sei que a tua vontade eu não devo fazer. Ele vai falar: imagina, Deus disse isso para você? Você lembra que no Éden também teve essa frase: Deus disse isso, que eu vou pedir que você faça a minha vontade? Imagina, eu jamais vou pedir isso para você. Não esquenta com isso não, bobo. Faz apenas o que seu coração está mandando. Faz apenas o que sua vontade. Você não tem vontade de ficar famoso? Dá vazão ao seu coração. Você não tem muita vontade de ficar rico? Dá vazão à sua criatividade. Você não tem vontade de ser uma pessoa destacada? Dê vazão a isso. Faz a sua vontade. Percebe que a estratégia de Satanás no século 21 não é fazer o ser humano fazer a vontade de Satanás. Ele sabe que a gente está vacinado contra um monte de coisa. Ele quer apenas que você faça a sua própria vontade. Porque você fazendo a sua própria vontade, você estará não fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É só isso que ele precisa. É por isso que o nosso mundo não acredita mais na existência de Satanás. E Satanás adora isso, porque ele quer mesmo que a gente ache que ele não exista. Porque se a gente achar que ele não existe, a gente acha que está fazendo a nossa vontade. Estando fazendo a nossa vontade, a gente está fazendo a vontade dele, Satanás, e não a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É por isso que Jesus ensina: livra-nos da tentação. De que tentação? De fazer a nossa própria vontade. Livra-nos desta tentação. E ele continua dizendo assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Outra parte muito mal entendida da Bíblia. Quando a gente lê esse trecho, muita gente vai direto para o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente. Direi, ele é o meu Deus, o meu refúgio, nele confiarei. Praga alguma chegará à minha tenda, eu não serei atingido, minha família nunca vai ficar doente, ninguém na minha casa vai experimentar desemprego, nós não vamos ter decepções. Por quê? Porque nós estamos escondidos debaixo da sombra do Onipotente. Pois é, você está interpretando completamente errado a Bíblia Sagrada, porque esse salmo é também um salmo messiânico. Ele está falando a respeito de Jesus primeiro, e depois a gente precisa interpretar qual a parte que nos cabe, porque nós também estamos em Cristo. Cristo nunca seria destruído, mal algum chegaria próximo dele no sentido de ser destruído, mas nós vivemos num mundo caído que o mal chega perto da gente. A enfermidade chega, o desemprego chega, o medo chega, a angústia chega. Então, de que mal Jesus está falando? Do pior de todos os males. E o pior de todos os males é a gente cortar a nossa conexão com a fonte da bondade que é Deus. Livra-nos do mal de achar que nós somos suficientes. Livra-nos do mal de achar que a gente não precisa mais da fonte da vida e da existência. Por isso que Jesus ora: não me deixe cair na tentação da autossuficiência, porque se eu cair nessa tentação, eu vou estar fazendo a vontade do maligno e deixando de fazer a vontade de Deus. E ele termina o ensino da sua oração dizendo: pois teu é o reino, pois teu é o poder, e tua é a glória. 3 palavras que eu receio
que a gente fala muito nos ambientes religiosos e a gente não tem a menor ideia do que elas significam. Aliás, esse trecho, se você é curioso pelas coisas das Escrituras, tente ler numa Bíblia de expressão católica ou de tradição católica e você não vai encontrar. Porque a oração do Pai Nosso termina antes. Não tem, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino tem um rei, o rei tem um reinado, e todos que estão sobre o reinado do rei são súditos, não tem mais vontade própria. Você só pode orar a oração do Pai Nosso e dizer, pois teu é o reino, se você é um súdito, cuja vontade está submetida à vontade do rei, que é o dono do reino. Pois teu é o poder. Às vezes a gente admite o reino de Deus, a gente fala, eu estou fazendo isso para o reino, eu estou trabalhando para o reino, mas o poder é meu, o poder de decidir é meu. A gente dá o reino a Deus, mas a gente quer o poder para a gente. E a oração de Jesus diz, não, isso não pode acontecer. Se o reino é dele, o poder também tem que ser dele. O poder espiritual que Satanás propôs para Jesus em Mateus 4, ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus, este é o verdadeiro poder. Reino, poder e a glória. Às vezes a gente dá o reino a Deus, porque sabe que é dele. Às vezes a gente se convence que o poder não deve ser nosso, afinal o poder de Deus é mais interessante que o nosso poder, porque o poder dele é pleno, mas a gente quer a glória. Deus, teu é o reino, eu trabalho para o reino. Deus, eu quero o teu poder, porque o teu poder é grande e o meu é pequeno, mas a glória precisa ser minha. Por que é que eu fui bem sucedido? Porque eu sou inteligente, porque eu sou safo, porque eu sou mais esperto que os outros, porque eu sou mais disciplinado que os outros, porque eu tenho mais capacidade, porque eu li mais que os outros, porque eu tenho títulos mais acadêmicos. Pois é, o reino é de Deus, o poder de Deus e a glória é de quem mesmo? Se a glória não é de Deus, você nunca entendeu o que é graça. Graça é algo que chegou a você e que você não tem nenhuma participação nisso. Isso é graça, é favor não merecido. E Jesus termina a oração dizendo, pois teu Pai é o poder, teu é o reino e tua é a glória. Às vezes a gente aceita as três coisas, mas não aceita o para sempre. A gente fala, Deus, lá no final da história, o governo é teu, mas deixa eu ficar com esse poder, essa glória e essa honra nesse momento aqui que eu estou vivendo. Está tão legal aqui, eu estou vivendo um momento especial, está tudo dando certo, deixa eu ficar com isso. A oração de Jesus, não. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Amém significa que assim seja. A minha oração é que você seja capaz de dizer um amém ao terminar de ouvir essa mensagem. Como eu aqui, temendo e tremendo, estou dizendo, Senhor, me ajuda a dizer amém. Que assim seja. Que a oração seja um afinamento da minha vontade humana com a tua vontade que é perfeita. Que eu seja conhecido do Senhor. Porque se eu não for conhecido do Senhor, quando eu chegar no dia da prestação de contas, eu teria que ouvir aquela terrível sentença. Quando muitos chegarão diante do rei dizendo, no teu nome nós fizemos eventos gospel, no teu nome nós ajuntamos estádios, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós fechamos cidades e colocamos, tal cidade é do Senhor Jesus, no teu nome nós fizemos milagres, nós dizemos a mão de Deus está aqui, no teu nome nós fizemos cair fogo dos céus. E o rei dirá, quem são vocês? Eu não conheço vocês. Sabe o que quer dizer isso? Que essas pessoas nunca oraram de verdade, porque orar é ser conhecido de Deus. Eu não conheço vocês, apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Mas talvez a gente, quando chegar diante do rei, e a gente aprendeu a ser íntimo dele,
chamar Ele de Pai e falar: Senhor, eu não posso, mas Tu podes, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Tua seja a honra, a glória e o reino para sempre. Eu estou cheio de dificuldades, mas eu creio em Ti. E quando a gente chegar meio escondidinho diante do rei, Ele falou: não, pode ficar de pé, você é filho, eu sei quem você é. Você falava comigo todos os dias, você não deixava de ir para a cama sem falar comigo, você não acordava o dia sem tomar um café e me agradecer. Eu sei quem você é, eu sei o que você fazia, você é muito conhecido de mim. Vem, filho amado, vem conhecer o reino que eu preparei para você e que o seu olho nunca viu, o seu ouvido nunca ouviu, o seu coração nem imaginou aquilo que eu preparei para você. Vem para o banquete. Agora não é um café da manhã, agora é um banquete, e esse banquete é eterno, e nós vamos entrar para a nova criação de Deus, que a Bíblia Sagrada fala que as coisas mais belas desse lado da vida não podem ser comparadas com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são íntimos dEle. A minha oração é que o seu desejo mais secreto seja ser íntimo de Deus, e só é íntimo de Deus quem aprendeu a orar a oração do Pai que é nosso. O Pai que tem a honra, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, a sua família, a sua semana, em nome dEle, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.